Acabamos de personalizar o layout da lista de imóveis. Também queremos personalizar a informação detalhada de uma propriedade em particular. Para isso, contamos com o grupo Detail, que possui uma seção alinhada, a Geral. Vamos investigar um pouco de cada opção. Vemos que o layout da propriedade Detail possui um atributo, o que está marcado na transação como Description Attribute, e um container de seções onde as mesmas serão carregadas. Nesta transação, temos somente uma seção, mas, por exemplo, nesta outra, temos duas, e nesta terá mais sentido este container. Vamos tratá-lo mais adiante. Até agora, observamos que, ao ser executado, quando um imóvel da lista é selecionado, aparece, antes de tudo, o nome da propriedade e, em seguida, toda a sua informação. Ao selecionar um bairro, aparece, antes de tudo, seu nome e, depois, duas abas com sua informação, uma para cada seção. Se eliminarmos este atributo da parte fixa, vemos que não aparece, e agora somente são mostradas as informações da seção Geral. Aqui se encontram por padrão todos os atributos presentes na estrutura da transação. Para sermos mais exatos, estamos no layout da seção Geral, no modo View. Este é o layout que será utilizado toda vez que quisermos visualizar a informação geral de um imóvel. Por exemplo, quando acionamos o toque sobre um imóvel da lista de propriedades do bairro, ou quando o acionamos sobre a lista geral de imóveis. A partir deste layout, podemos modificar ou apagar o imóvel, ações que, não por acaso, podem ser vistas aqui. Quando pensamos na arquitetura, quando abrimos esta tela, a partir do dispositivo, será feito um request para executar a função REST, um Data Provider, que realizará a consulta da base de dados e devolverá um JSON com a informação. No dispositivo, aparecerá a tela a partir da informação devolvida. Se quisermos atualizar este imóvel, como podemos mudar os valores com o layout que está sendo mostrado? Este é o layout da Section Geral, mas em seu modo Edit. Vamos ver que, neste caso, as ações oferecidas servem para gravar ou cancelar. Portanto, estamos trabalhando com dois layouts distintos, ainda que tenham sido inicializados com os mesmos atributos. Poderíamos desejar que no modo Edit não apareça o atributo inferido Neighborhood Name. E que no modo View, ao contrário, não apareçam os identificadores, pois são internos ao sistema. E também não nos interessa mostrar a geolocation. Através da Toolbox, podemos inserir outros controles ao layout. Vejamos como ficou a informação detalhada de uma propriedade em execução. Quando é visualizada, não estão os IDs e nem a geolocation. E quando é editada por sua vez, eles aparecem, mas não aparece o nome do bairro. A tela de detalhe em modo Edit também é utilizada quando se insere um novo imóvel.
Podemos pensar neste layout como um form da transação. A diferença será que este layout é implementado como uma tela a mais do Work With, e a manipulação da base de dados será feita de forma transparente para o desenvolvedor, através do Business Component associado, que será um serviço REST executado no server. Podemos configurar os aspectos da tabela, como fizemos com o grid, e também mostrar os atributos utilizando algum outro tipo de controle para exibir as informações. Ou seja, dependendo do tipo de controle do atributo ou da variável no layout e de seus tipos de dados, serão oferecidos user controls tanto para inserir a informação no layout edit como para mostrá-la no layout view. Por exemplo, podemos dar ao usuário a possibilidade de escolher a operação venda ou aluguel utilizando um campo, no lugar de um combo box, através do user control wheel. Será feito para inserir a operação, portanto, para o layout no modo Edit. Aparecem alguns imóveis para serem configurados. Vamos vê-lo em execução. Este caso tem mais sentido quando se trata de vários valores, e não apenas 2. Também é aplicado a atributos numéricos e mostra um campo com todos os dígitos. É muito útil nos dispositivos touchscreen, de modo a evitar a digitação via teclado. Entre outras coisas, podemos utilizar um atributo numérico para que o usuário faça o ranqueamento de uma informação. Para isso, foi criado o User Control Rating. Podemos utilizá-lo para inserir um atributo escaneando um código de barras ou um QR Code. Ao configurar o tipo de controle Scanner, será apresentado um botão Scan ao lado do atributo, e ao pressioná-lo, será aberto o leitor instalado no dispositivo. Também pode ser necessário mostrar a informação de um atributo dentro de uma determinada faixa. Para isso, será utilizado o controle Linear Gauge. Estas e outras opções estão documentadas no nosso wiki. E quando, além da seção geral, são apresentadas seções que correspondem à informação relacionada, como exibir toda essa informação? Como vimos, no caso do bairro, para o padrão do Android, são mostradas duas abas, tabs, cada uma com a informação de cada seção. Esta forma de apresentação dependerá de cada plataforma. O layout de cada seção, assim como seu comportamento, são personalizados separadamente. Assim, por exemplo, aqui personalizamos o layout desta tela. E aqui personalizamos a informação desta outra tela, que mostra os imóveis deste bairro. Como o programa executado sabe qual é o bairro em questão? Porque é recebido como parâmetro em cada seção. Assim como no Detail. Podemos personalizar o layout desta seção, assim como fizemos antes com o List de imóveis. Por exemplo, pedindo que mostre as propriedades num mapa, ao invés de uma lista. Se incluirmos o atributo Neighborhood Info, a transação Neighborhood, do tipo varchar 1024, de modo a guardar a informação geral do bairro, e quisermos apresentar essa informação numa seção independente, apagamos o atributo automaticamente colocado na section geral e criamos uma nova seção, que chamamos, por exemplo, More Info, que por padrão aparece com o layout vazio e em Any Mode, isto é, esta tela será utilizada tanto em Edit como em View. E inserimos ali o controle atributo Neighborhood Info. Tiramos a etiqueta
e especificamos que o campo possa crescer de acordo com seu conteúdo. Na seção de regras, determinamos para ele a regra PARM, para que automaticamente filtre por bairro. Especificamos o caption, que será visto em execução. E também podemos associar a ele uma imagem. Assim como as outras seções. Vamos vê-lo em execução. Reorganizamos, uma vez determinada a informação dos bairros. Aqui a vemos. Mas poderíamos querer modificar esta forma de apresentação das seções em guias para que seja exibida de forma diferente. Onde fazer? Quais possibilidades me oferece cada plataforma? Vamos à seção Detail. Este layout tem um controle Container All Sections Content, onde serão carregadas as diferentes seções com o tipo especificado na propriedade Display, que por padrão está com o valor Platform Default. Isto se deve ao fato de que, dependendo da plataforma, será a forma mais adequada de mostrar a informação. Está relacionado ao tamanho da tela. Vemos que aparecem 3 opções. Tab corresponde ao default do Android e do BlackBerry e estabelece que cada seção seja mostrada em uma guia. Inline significa que cada seção será apresentada na mesma tela, uma continuação da outra. Link significa que cada seção, ao invés de ser apresentada na tela do Detail, aparecerá em telas independentes através de links. O default de iOS será para seções com grid mostradas como links e as demais inline. Com esta propriedade, e dentro das possibilidades de cada plataforma, pode variar a opção padrão, de modo que todas as seções sejam apresentadas uniformemente de outra maneira. Por exemplo, no Android se consegue mostrá-las como links. Mas se quisermos, por exemplo, apenas mostrar a informação geral e a More Info dentro de abas e mostrar os imóveis do bairro dentro da informação geral como um link, então esta propriedade que aplica a todas as seções uniformemente não nos serve. Vamos apagar este controle. Ele aparecerá na Toolbox para poder ser reinserido, mas também aparecerá um controle para cada seção do Detail para que possam ser inseridas independente das outras e, assim, deixar seu comportamento independente. Por exemplo, podemos inserir um Tab Control na Toolbox e, na primeira página, colocar a Section Geral e a Section Property. Entre as propriedades deste item, configuramos o Caption e podemos associar a ele uma imagem. Na segunda página do Tab Control, podemos colocar a Section More Info. Configuramos o Caption e a imagem. O terceiro tab foi eliminado. Na tabela, vamos ajustar o tamanho das linhas para que caiba toda a informação. Podemos observar que a propriedade Display das seções individuais assume 2 valores ao invés de 3: Inline, Default, Link.
Por exemplo, no caso de Section Property, se refere a como queremos que apareça a lista de imóveis associados ao bairro que está sendo visualizado. No mesmo form, como linhas sob a informação plana geral, vamos ver em execução. Como um link, que é o que queremos. As telas do List e do Detail foram desenhadas tendo em mente um aparelho Android, que tem um determinado tamanho de tela. Mas podemos variar este desenho se a tela é a de um tablet, porque nela cabe mais informação. Neste caso, também de acordo com a medida de 7 ou 10 polegadas. Ou podemos variar a tela de acordo com a plataforma, para seguir as guidelines de cada uma. Ou também desenhar diferentemente as telas quando vão ser visualizadas verticalmente, Portrait, ou horizontalmente, Landscape. Como podemos considerar estas variações? Para isso, contamos com combos na borda inferior de cada layout. Um permite escolher a plataforma. Outro permite selecionar o tamanho. E outro permite a orientação. A opção padrão é Any Platform, Any Size, Any Orientation, o que significa que teremos apenas um layout para View e um para Edit, que valerá para todas as plataformas, todos os tamanhos e todas as orientações. Mas se criarmos um layout específico para uma plataforma determinada, por exemplo, para Android, aparecerá uma mensagem como a que vemos acima, que nos indicará que este layout não existe, e nos dá a escolher se for iniciado vazio. Ou apaga-se este layout. De acordo com a tela de Edit, que não tinha Neighborhood Name. Ou com a de View, que não tinha os identificadores nem a geolocation. Observamos que agora nos mostra as etiquetas acima, tal como é o padrão do Android. Vamos mudar, por exemplo, para o layout do View no Android, o lugar onde a imagem é mostrada. Neste momento, temos dois layouts diferentes definidos para o modo View. Qual deles será utilizado no aplicativo gerado? Quando for gerado para Android, este que vemos. E quando for gerado para qualquer outra plataforma, este. Vamos ver o que mostrava o emulador do Android antes da mudança. E na próxima geração, F5. Um mesmo aplicativo provavelmente requisitará um look and feel diferente ao variar a plataforma. Assim, esta agenda de um encontro de usuário de Genexus apresenta diferenças de desenho de acordo com a plataforma escolhida. Também, sem mudar a plataforma, podemos associar certo desenho a um aplicativo desenvolvido para um determinado cliente e outro para o mesmo aplicativo, só que para outro cliente. Precisamos separar os aspectos de desenho dos de funcionalidade, para que se possa tornar as tarefas paralelas e deixar as de desenho para um especialista e nos concentrar como desenvolvedores na construção do aplicativo. Como? Continua.